Em um porão escuro, sob o reator 4 destruído em Chernobyl, há um objeto cuja simples visão é mortal. Alguns minutos nas proximidades dele seriam suficientes para deixar você com uma doença terminal. Essa massa negra derretida não é apenas um dos objetos mais perigosos do nosso planeta, mas também abriga os segredos obscuros do desastre nuclear. Fiquem ligados até o final para ver gravações originais espetaculares do famoso pé de elefante. Sejam bem-vindos, pessoal! Quando o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu em 26 de abril de 1986, aconteceu algo que antes era considerado apenas teoricamente possível. Um evento que mudaria o mundo para sempre. Hoje até mesmo excursões turísticas para Chernobyl são oferecidas. Diga-me nos comentários se você faria esse passeio ou se prefere não correr o risco. Mas nessas excursões, o objeto que estamos falando hoje não pode ser visitado. A explosão do reator foi tão forte que literalmente arrancou a tampa do reator, que pesava vários milhares de toneladas, e rasgou o prédio do reator. As barras de combustível começaram a derreter devido ao imenso calor da fusão nuclear. Estamos falando de temperaturas de mais de 2.000 graus. Imagina só, combustível nuclear que fica tão quente que flui pela usina como lava. E essa lava nuclear, que os cientistas mais tarde chamaram de Thorium, é uma das substâncias mais diabólicas que a humanidade já criou. Isso ocorreu quando o combustível de urânio derretido se misturou com outros materiais no reator: zircônio do revestimento da haste de combustível, concreto das paredes, aço das estruturas. O resultado foi uma mistura altamente radioativa que corroeu os andares inferiores do prédio do reator. O calor extremo e a radioatividade dessa massa tornaram quase impossível estudá-la diretamente. Os cientistas só puderam fazer suposições a uma distância segura e confiar em simulações. Somente depois de algum tempo, quando a radiação diminuiu lentamente, foi possível realizar investigações mais detalhadas. Descobriu-se que o cório não consistia apenas em resíduos de combustível e material do reator, mas também havia passado por reações químicas que criaram novos compostos até então desconhecidos. Esses processos eram tão exclusivos que os pesquisadores tiveram até mesmo que introduzir novos termos para esses materiais. E assim nasceu o famoso pé de elefante. Cerca de 2 dias após a explosão, essa massa derretida fluiu para uma sala abaixo do reator, a sala 217-2. Lá, ela esfriou e solidificou lentamente, formando essa estrutura de cabelo que, por causa de sua superfície enrugada e cinza e sua forma maciça, lembra o pé de um elefante. Embora eu imagine os pés de elefante de verdade como muito mais fofos e agradáveis. Nos dias imediatamente após sua formação, o pé de elefante irradiava cerca de 10.000 raios-x por hora. Vocês sabem o que isso significa. Só 500 raios-x em um período de 5 horas já significam a morte quase certa. Uma única permanência de apenas 200 segundos nas proximidades dessa massa seria suficiente para causar a morte em poucos dias. A dose concentrada de radiação seria comparável a cerca de 4,5 milhões de raios-x do seu tórax. Todo mundo de uma vez. Esse seria um caso interessante para o seguro de responsabilidade civil do Departamento de Radiologia do hospital. Se vocês estão gostando do vídeo até aqui, então fiquem à vontade para se inscrever no canal agora. Você nunca mais perderá novos vídeos e me ajudará imensamente. Muito obrigado a vocês. Mas como se investiga algo que você nem consegue entrar sem morrer? Os pesquisadores foram obrigados a encontrar soluções inovadoras. Primeiro, eles precisavam descobrir onde o combustível nuclear estava localizado. Eles enviaram câmeras em carrinhos de controle remoto para as áreas contaminadas e descobriram essa formação assustadora pela primeira vez. Quando tentaram coletar amostras, encontraram outro problema. A pata do elefante era incrivelmente dura. Uma furadeira com controle remoto não conseguia penetrar na superfície vítrea. Então, o que você faz quando os métodos convencionais falham? Você usa métodos não convencionais. Depois de várias tentativas frustradas, incluindo um soldado impulsivo que bateu com um machado na massa e se expôs a uma dose perigosa de radiação, chegou-se a uma solução radical. Disparou-se com um fuzil AK-47 no pé do elefante para conseguir as amostras. Deu certo. E a análise dessas amostras revelou que se tratava de uma estranha cerâmica preta, feita principalmente de sílica fundida com óxidos de urânio e outros isótopos radioativos. Cerca de 10% da massa consiste em urânio. Isso foi encontrado não apenas em uma sala, mas em várias áreas sob o reator destruído.
No total, os cientistas estimam que haja cerca de 170 toneladas de material nuclear sob o reator, espalhadas por 1.700 toneladas de massa fundida. O mais fascinante sobre a pata de elefante é como ela mudou ao longo do tempo. Nas primeiras fotos ela tinha um brilho metálico e uma estrutura sólida, mas a radiação contínua alterou sua própria consistência. Com o tempo, surgiram rachaduras. O brilho desapareceu e hoje, mais de 35 anos depois, segundo os cientistas, ele tem mais ou menos a consistência de areia. No entanto, eu recomendo fortemente que não se construa castelos de areia com esse material. Ele se tornou inofensivo por causa disso. De jeito nenhum. Embora a radiação tenha caído para cerca de 1/10 do que era originalmente. Ainda mortal em contato prolongado, a mudança na estrutura representa novos perigos, pois a substância se decompõe em poeira que pode ser transportada pelo ar e inalada. Embora a radiação alfa normalmente não consiga penetrar na pele, ela é particularmente perigosa se as partículas radioativas forem inaladas ou ingeridas. A propósito, devemos as imagens mais famosas da pata de elefante à coragem de alguns indivíduos. Particularmente notável é a história de Arthur Korniff, um especialista nuclear russo-cazaque que foi designado para a tarefa de encontrar o combustível volátil nas profundezas de Chernobyl e medir os níveis de radiação. Em 1996, quando a radiação já havia diminuído um pouco, ele se aventurou a entrar na sala com uma câmera e tirou a foto fantasmagórica que muitos de vocês já devem ter visto. Um homem desfocado com uma lanterna em frente à massa negra. E a textura granulada da foto não é resultado de uma câmera ruim. A propósito. É a radiação em si que afetou o filme. Korniff teria dito mais tarde, aos 65 anos, sobre seu trabalho em Chernobyl. Nós éramos os pioneiros, estávamos sempre na vanguarda e com um rumo sombrio, ele acrescenta: a radiação soviética é a melhor radiação do mundo. Hoje a pata de elefante está encerrada no chamado sarcófago, que foi construído sobre o reator destruído. Desde 2016, há até mesmo um invólucro novo e aprimorado chamado de novo confinamento seguro. Ela deve garantir que, nos próximos 100 anos, nenhuma radiação escape do edifício. Mas o pé de elefante continua sendo um desafio constante para a ciência. Ele ainda está derretendo lentamente no solo sob Chernobyl e pode, a qualquer momento, contaminar o lençol freático. Enquanto sua camada externa continua a se decompor, ele continua a produzir calor por meio da reação contínua de decomposição nuclear em seu interior. Portanto, a história da pata de elefante é realmente um lembrete assustador do poder e dos perigos da fissão nuclear, mas ao mesmo tempo mostra a coragem e a determinação das pessoas que arriscaram suas vidas para entender e conter os efeitos do desastre. Essa massa sinistra de urânio derretido, concreto e metal, escondida nos porões escuros de Chernobyl, nos lembra como é importante tratar com responsabilidade o poder que adquirimos sobre a natureza. O pé de elefante não é apenas um memorial para uma catástrofe passada. Ele é, de certa forma, um lembrete constante de que nunca devemos subestimar as forças que desencadeamos. Claro que vou manter vocês atualizados sobre todos os desenvolvimentos futuros em Chernobyl. Então, se inscrevam no canal agora. Falando de fenômenos misteriosos. Meu novo vídeo é sobre uma descoberta incrível que os cientistas fizeram recentemente. Estranhas bolhas de plasma foram descobertas acima das pirâmides egípcias. Parece o enredo de Stargate, mas é real. Você pode saber tudo sobre isso no vídeo acima à direita, não deixe de clicar nele. E no canto inferior direito, como sempre, você encontrará um vídeo que o algoritmo escolheu para você. Caso contrário, eu diria que vejo você no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.